Primeira carta de Pedro, mas aí no finalzinho da sua Bíblia, capítulo 3, de 13, vamos até o 17. Diz o nosso texto: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas se ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Vamos ver o nosso vídeo da nossa série de sermões e logo em seguida vamos orar. Oremos, irmãos. Pai de amor, Pai querido, somos o Teu povo, o Teu rebanho, e aqui, Deus, rogamos pela iluminação do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra ela não volte vazia, mas que ela frutifique em nossos corações, e que, Deus, em nome de Jesus, ela não se detenha tão somente a nós, mas que a propaguemos para a Tua glória, no santo e precioso nome de Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, em nossa caminhada de exposições aqui nessa carta de 1 Pedro, nós temos trabalhado então uma série de conceitos que o apóstolo entendeu serem importantes para os cristãos naquele tempo de perseguição, naquele tempo de lutas, naquele tempo ali de provações e dificuldades, e que são, claro, aplicáveis a nós hoje, no contexto em que nós estamos. O texto dessa noite, ele introduz o que seria a terceira grande seção dessa carta de 1 Pedro, chamado por muitos de a graça de Deus no sofrimento. O que vemos aqui é um princípio claro de que o temor do Senhor se sobrepõe, ou seja, ele é maior do que todos os outros temores. Pedro faz uma citação no verso 15 de Isaías 8, 12 e 13, para então agora dar apoio a essa sua argumentação. Diz o texto de Isaías 8, 12 e 13: Não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. O profeta Isaías aqui advertiu Acais sobre as alianças ímpias que ele estava celebrando, o chamando agora a confiar que Deus daria sim o livramento necessário para aquela situação. Todo cristão, queridos, enfrenta lutas, desafios, crises, e também, é claro, é tentado a ceder aos medos e a tomar então decisões erradas. Veremos hoje que, santificando a Cristo como Senhor no coração, não precisaríamos temer aos homens ou mesmo às circunstâncias. Por vezes nós somos feridos, mas nunca derrotados, porque o Senhor está conosco, caminhando ao nosso lado. Com isso, a orientação maior aqui de Pedro, dos versos 13 a 17, é essa: sofram pelo que é bom, não pelo que é mal. Assim, ele agora nos aponta ali algumas instruções dadas àquele povo, quando então enfrentavam sim grande perseguição, e claro, nos são úteis hoje. A primeira é que nós precisamos zelar pelo que é bom. Verso 13, diz o texto: Ora,
quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Ou seja, se os cristãos zelassem pelo que é bom, pelo que é certo, pelo que é correto, quem haveria então de maltratá-los? Lembre-se que Pedro aqui, ele já trabalhou em versos anteriores dessa carta sobre o bom comportamento do cristão perante as autoridades, perante o patrão, o bom comportamento no seio familiar. E com isso, quem vai perseguir vocês? É o questionamento aqui de Pedro. Se vocês têm feito coisas boas, naturalmente vocês não enfrentarão aí problemas. Calvino aqui afirma, comentando essa parte, aqueles que buscam fazer o bem aplacam as mentes que de outra forma seriam duras como o aço. Platão também menciona essa mesma questão em seu primeiro livro sobre a República, quando ele diz: injustiça causa sedições, ódios e lutas entre si, a justiça, porém, concórdia e amizade. Mas é claro, queridos, que existem ocasiões que, mesmo você fazendo bem, ou ainda justamente por fazer o bem, você é perseguido. Com isso, o apóstolo traz a segunda orientação aqui no verso 14. Diz o nosso texto: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Ou seja, mesmo fazendo bem, existem situações que sim, a pessoa sofrerá perseguição por causa da justiça. A orientação de Pedro é que a pessoa não se amedronte. Ele lembra daquela passagem no Sermão do Monte, em Mateus 5, a partir ali do verso 10, mas principalmente quando Cristo diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se Deus disse que abençoará aqueles que são perseguidos por causa da justiça, então não devemos temer homem algum. Deus é maior que o homem, por isso não devemos temer ameaças, nem mesmo ficar alarmados. Assim, primeiro, os cristãos deveriam fazer o bem para não serem perseguidos, mas se, mesmo fazendo o bem, forem perseguidos, não devem temer, nem ficar alarmados, porque o próprio Deus disse que se sofrermos por causa da justiça, na verdade, somos bem-aventurados. A bênção de Deus está sobre vocês, apesar dos homens lhe fazerem ameaças, é o que nos diz aqui Pedro. Simon Kistemaker, um comentarista, ele afirma: se você faz o mal e alguém o maltrata, você só pode culpar a si mesmo. Mas se você faz o bem e recebe o mal em troca, Deus está ao seu lado para fortalecê-lo. Assim, Pedro está dizendo aos seus leitores: caso sofram perseguições, não temam seus adversários e não se perturbem por causa deles. Os adversários, queridos, podem maltratar os crentes, mas não podem feri-los quando estes têm a Cristo no coração. Quando Cristo está presente no coração do crente, do cristão, não há lugar para o medo. Ou seja, o próprio Cristo é a sua defesa, é o seu escudo, querido. Assim como Davi mesmo afirmou certa vez, e essa sua afirmação está escrita lá em 2 Samuel 22:3, quando Deus o livrou ali das mãos de seus inimigos. Ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte
e o meu refúgio. A terceira orientação de Pedro, queridos, é que verdadeiramente seja Cristo o seu Senhor e nenhum outro. Verso de número 15, diz o nosso texto: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Cristo é o Senhor e não César. Se você temer a Cristo, santificá-lo como Senhor em seu coração, então você não terá esse temor dos homens. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é quem te protege, Ele é quem cuida de você e haverá de abençoá-lo, apesar de todas as dificuldades, provações que você enfrentar. E veja, esse verso, queridos, ele vai além de uma simples racionalidade. R.C. Sproul, comentando essa parte, ele afirma: o conceito judaico nessa passagem não é simplesmente que nossos pensamentos determinam como vivemos. O que está em vista aqui é o tipo de pensamento que vai além do intelecto e alcança agora o núcleo da nossa humanidade, que é o nosso coração. Muitas coisas, queridos, nós até aceitamos ali com a mente, mas que nunca chegam a essa dimensão mais profunda, que é o coração. Ou seja, nem sempre aquilo que nós professamos ali com a nossa mente é de fato aquilo que determina como vivemos. Mas o que determina a nossa vida é isso, o que então penetra no nosso coração. É o que nós chamamos de valores, de crenças. Não pense que com isso nossa mente e nosso coração estão divorciados, mas pelo contrário, a verdade de Deus, para chegar ao nosso coração, penetrando fundo em nós, nos trazendo mudanças de vida, de direção, ela precisa antes ser processada na nossa mente. Se divorciarmos mente e coração, o que teremos é simplesmente um emocionalismo ali cego, sem conteúdo. Muitos atualmente, queridos, pensam que exatamente assim deve ser a sua espiritualidade. Vivem uma espiritualidade ali atrelada a tão somente emoções. E isso é perigoso, queridos, e também inconsistente quando nós, por exemplo, perguntarmos a essa pessoa: mas quem é Jesus? No instante que essa pessoa agora precisar responder essa pergunta, ela já estará em um processo de reflexão e precisará sim agora usar da sua mente para formular a resposta. Por isso, Pedro aqui diz que devemos santificar o nosso coração para o Senhor. Santificar então significa isso: separar, consagrar em um ato de verdadeira dedicação. Pedro, portanto, nos afirma que a primeira coisa que devemos fazer é voltar o nosso coração para Jesus em devoção. Essa é uma prioridade, queridos, em nossas vidas. E junto a isso, ainda agora aqui nesse verso de número 15, diz o texto: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Precisamos estar preparados, sempre alertas. Essa era a mensagem do cristão. Sua esperança, ela não está nesse mundo, mas no retorno do Senhor Jesus Cristo, que haveria sim de julgar o mundo, punir os ímpios e dar a salvação aos seus. Os pagãos perguntavam: aonde está essa sua esperança? Aonde você firma a sua fé? Os cristãos, eles eram questionados pelos pagãos sobre a vida eterna em Jesus Cristo. E com isso, como parte de se viver em meio a uma sociedade questionadora, Pedro lhes orienta a estarem preparados para responderem a essas pessoas qual a razão da esperança que estão proclamando. Ou seja, vocês precisam estudar,
vocês precisam se preparar, vocês precisam ouvir, terem resposta aos questionamentos dos pagãos. Eles levantam dúvidas, eles fazem perguntas, por vezes perguntas até mesmo sem sentido, para embaraçá-los, de modo que até saiam falando que a fé de vocês não tem qualquer fundamento, vivendo nessa sociedade hostil e questionadora. Os cristãos, eles são orientados a estarem preparados a responder acerca da razão da sua esperança. E esse verbo aqui, queridos, responder, é de onde vem também a palavra apologia, uma palavra que naquela época tinha um caráter até legal. Alguns chegavam a dizer que Pedro tem em mente aqui um ambiente de um tribunal, onde um cristão foi acusado e agora levado perante esse tribunal, e ali então ele precisa agora apresentar uma defesa para a afirmação de que Cristo é Senhor e não César. Justamente essa defesa do cristão formal em um tribunal deveria então agora ser a resposta. Por isso, a apologia, a defesa, na verdade, deve ocorrer no dia a dia do cristão. Questionado ali no ambiente de trabalho, questionado na família, como nós já vimos aqui o caso da esposa casada com um homem descrente, se questionada. Então, nesse contexto, Pedro lhes diz que deveriam estar então preparados para explicar a razão da fé deles. E claro, deveriam estudar a palavra, conhecer essas questões relativas à sua fé, se engajar nos problemas do dia a dia, para que pudessem agora dar as respostas. Mas também é claro que, mesmo que venhamos a dar todas as respostas possíveis, não necessariamente os pagãos ficarão convencidos disso. Sabemos que essa é uma questão que passa da razão, da racionalidade, mas tem sim um cunho espiritual. Podemos argumentar a partir da história, das evidências, argumentos filosóficos, usar ali argumentos racionais, mas mesmo assim, o incrédulo questionador não necessariamente se convence, porque sabemos que essa é uma obra de Deus. É o próprio Espírito Santo que abre ali o entendimento do indivíduo, ilumina os seus olhos, abre o seu coração, para que a pessoa então agora compreenda a verdade e aceite de todo o coração. Mas independente dos resultados dessa nossa apologia, devemos estar preparados para oferecê-la, toda vez que formos questionados. E a base disso tudo, queridos, é ter a Cristo como Senhor no coração. Ele é o Senhor, eu o sirvo, eu o temo, e com isso eu explico o porquê da minha esperança. Pedro já havia dito que a maneira que nós devemos nos defender e responder aos críticos é o próprio comportamento. Ele já havia dito que, pelo bom comportamento, os cristãos iriam calar aqueles caluniadores, mas aqui, nessa passagem, ele acrescenta também que, se tiverem oportunidade, expliquem a razão da esperança de vocês. Porque um bom comportamento, aliado a uma boa explicação, serão dois argumentos poderosos para o convencimento. E claro, você pode ter até um bom comportamento, mas uma péssima explicação. Ou o contrário, ter a resposta aí na ponta da língua, mas o seu comportamento não ser condizente com aquilo que você afirma. As duas coisas juntas podem ser ferramentas poderosas de respostas àqueles que nos criticam. E aí então no verso seguinte, verso 16, Pedro nos mostra então agora como essa apologia deveria ser oferecida. Diz o texto: fazendo-o todavia com
mansidão e temor, com boa consciência. Muitos argumentos, queridos, são até bons, mas eles até acabam se perdendo justamente pela maneira com que foram apresentados. Vemos muito isso, principalmente nas relações familiares. Às vezes a pessoa está até certa, mas pelo modo com que expôs o seu argumento, acaba por perder-se. A pessoa tem uma compreensão até correta ali da verdade, mas ela não consegue transmitir isso sem injuriar, criticar, atacar, condenar e até humilhar o outro. No final da sua argumentação, tudo aquilo caiu por terra e essa pessoa acaba perdendo. A maneira com que falamos as coisas, por vezes, destrói o que foi dito. Por isso que Pedro aqui fala para estarem preparados para dar uma apologética, uma apologia, uma resposta da sua fé, mas faça isso com mansidão. Faça isso com uma palavra de graça. Provérbios 15:1 nos diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então não é só saber a verdade, mas saber transmitir a verdade. Um lugar onde vemos também muito esse tipo de coisa acontecer são as próprias mídias, redes sociais. As pessoas partem ali para brigas, conflitos, insultos, que acabam por prestar um verdadeiro desserviço ao Evangelho. Pedro também afirma, queridos, que é preciso uma boa consciência. Ou seja, verdadeiramente você crê naquilo que diz. E suas intenções são, de fato, intenções puras. Você não quer simplesmente entrar naquele debate para ganhar, mas sim para, de fato, falar do Evangelho, falar da esperança. Enfim, sua consciência é uma consciência boa, é uma consciência tranquila. E o efeito disso, queridos, está aí também no verso 16, na parte final. De modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. O resultado, queridos, é que você deixará o seu adversário envergonhado. Ele vai logo pensar: como assim? Essa pessoa responde dessa maneira, sem se alterar, sem querer se vingar, sem me caluniar, mas me responde com respeito, com temor, com mansidão. Será que ela não está dizendo a verdade? E no fim, pode até acontecer que até aqueles que falam mal do cristão ficarão envergonhados. Podem até mesmo se envergonhar por aquilo que fizeram de errado ao criticar os cristãos e perceberem que, na verdade, nós somos um povo que não merece essa animosidade toda. Era assim que deveriam, no meio do sofrimento, então, ali, os cristãos se comportar. Deviam deixar claro que, se eles estavam sofrendo, não era porque estavam praticando o mal, mas praticando o bem. Se viessem a sofrer, não deveriam se amedrontar, porque Deus abençoa o que sofre por conta da justiça. Ao invés de ficarem com medo, deveriam ter até condições de oferecer uma resposta aos caluniadores com mansidão e com respeito. Porque no final, Deus poderia até mesmo usar isso para mudar o pensamento desses críticos, trazendo agora uma mudança de atitude. E o verso 17 é como que um resumo, então, de tudo isso que nós tratamos. Diz o texto: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Ou seja, se a vontade de Deus é que você sofra, e não se engane, porque por vezes então que seja por fazer o bem e não por praticar o mal.
Pedro aqui, ao colocar isso, nos mostra que provavelmente haviam até cristãos que sofriam por praticar o mal. Pessoas que se diziam cristãs, mas que praticavam aquilo que não devia. O verso 17, então, queridos, nos mostra esse resumo. Na sociedade de hoje, a tendência é os cristãos serem cada vez mais alvos de acusações, alvos de mentiras. Vivemos um padrão de vida diferente daquele do mundo. Na verdade, queridos, o cristão, ele não cria problemas, mas na verdade os revela. Nós somos a luz do mundo, em um mundo em trevas. Efésios 5:11 nos afirma: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Quando José serviu na casa de Potifar como mordomo e se recusou a pecar, foi acusado falsamente e lançado na prisão. Os líderes do governo babilônico tramaram para colocar Daniel em apuros, pois a sua vida e o seu trabalho testemunhavam contra eles. E claro, maior do que todos esses outros exemplos, por meio de sua vida aqui na terra, o Senhor Jesus Cristo revelou o coração e os atos pecaminosos dos líderes religiosos de seu tempo e por isso foi crucificado. 2 Timóteo 3,12 nos fala: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isaías 5:20 nos mostra esse mundo confuso em que nós estamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Como igreja, queridos, vivendo os tempos difíceis com que nós estamos aqui passando, precisamos cultivar o amor cristão, a ajuda, o encorajamento mútuos. Precisamos manter essa boa consciência, fortalecendo o nosso bom testemunho. E claro, o segredo disso tudo é vivermos sujeitos a Jesus Cristo. Ao temer a Deus, não é preciso temer aos homens. O escritor inglês Samuel Johnson certa vez afirmou assim: a vergonha surge quando se teme os homens, a consciência, por sua vez, do temor a Deus. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós somos alvo da Tua graça, do Teu amor, do Teu cuidado. Ó Deus, vivemos num mundo tão desafiador, com propostas indecentes, com tentações à torto e à direita, e o Senhor, dia após dia, tem nos guardado, nos fortalecido. Mas mesmo assim, por vezes, fraquejamos, tememos a homens e a toda sorte de circunstâncias, situações, nos deixamos levar por aquele mar tão grande, imenso, e nos esquecemos, Deus, que o Senhor é o mesmo Deus que abre o mar, é o mesmo Deus que, com amor e segurança, guarda o teu povo. E sabendo disso, Deus, com Cristo no coração, nós caminhamos, apesar das lutas, dos desafios, que seja tão somente o nosso temor a Deus, e que se viermos a sofrer, Pai, seja por fazer o bem,
e não pelo mal. Ó Senhor, visite a cada um, cada família que nos acompanha, nos dê uma semana de paz, de alegrias, de bênçãos, porque fazemos essa oração, Deus, em nome e por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.